Quando se pensa em sociedades secretas, há uma sociedade secreta que nos vem imediatamente à mente. Se você pensou em maçonaria, você pensou correto. A maçonaria, embora tida como uma sociedade secreta, é muito mais, ao meu ver, uma espécie de sociedade discreta, tendo em vista que muitas das suas crenças já são conhecidas e são divulgadas. É possível você consultar autores maçons e há até mesmo documentos formulados por maçons, como o que está na descrição desse vídeo. A grande pergunta que muitos de vocês me fazem é: cristão pode ser maçom? Há possibilidade de um cristão fazer parte dessa ordem, tendo em vista que alguns apontam uma relação tão estreita entre o protestantismo e a maçonaria? No presente vídeo, eu, Gabriel Enes, tratarei das crenças públicas da maçonaria e darei a minha resposta sobre se o cristão pode ou não ser maçom. Você que gosta de apologética, já deixe o seu like e se inscreva no canal, porque aqui nós falamos sobre isso toda semana, com lives e com conteúdo exclusivo na nossa área de membros. Você gosta de teologia, apologética, cosmovisão cristã e ciência política? Se inscreva no canal, já deixa aí o seu like e fique comigo até o fim desse vídeo, que você terá uma resposta bastante ampla sobre a questão que não quer ficar lá. Cristão pode ser maçom? Fique comigo até o fim e você saberá. Em Lausanne, de 12 a 27 de setembro de 1981, maçons se reuniram em uma conferência chamada A Arte na Maçonaria. Nesta ocasião foi divulgado um texto chamado Por que o Simbolismo? Esse texto teve por objetivo explicar aos profanos, ou seja, a mim e a você, pessoas que não foram iniciadas nos mistérios da maçonaria, a perspectiva que norteia essa organização com fins tão nobres. São 7 artigos que nós leremos na íntegra aqui nesse vídeo e daremos o nosso veredito sobre cada um deles. Artigo 1º. Herdeiros espirituais dos construtores de catedrais da Idade Média, os maçons pretendem levantar, por sua participação ativa, o que chamam de templo ideal da humanidade. Os maçons aqui se afirmam como os herdeiros dos construtores de catedral da Idade Média. Você verá que há uma série de divergências quanto a quando os maçons surgiram. Alguns vão dizer que foi na França, outros que veio da Idade Média, como é o caso deste artigo. Mas uma coisa que é muito curiosa é que se a gente for levar a sério que os maçons eles vêm das guildas de construtores de catedrais, não há uma similaridade tão clara entre os maçons e eles, porque os construtores de catedrais eram cristãos que estavam engajados com um projeto de civilização cristã. Já os maçons, longe disso, creem na construção do templo ideal da humanidade. Eles procuram construir uma religião global que abarque pessoas muito diferentes e crie uma uniformidade entre elas. O pressuposto por trás da maçonaria é um pressuposto que trai a cosmovisão cristã. Nós cristãos negamos uma pluralidade de verdades religiosas. Há apenas uma verdade religiosa que se encontra na palavra de Deus. É o próprio Deus se revelando a nós. Sem a revelação de Deus, nós estamos cegos. Uma vez que maçons não se veem como distintamente cristãos, antes admitem o humanismo, todo o arcabouço que eles construíram, não importa o quão inteligentes eles sejam, quão sábios eles sejam, não importa sequer se existem cristãos dentro da maçonaria, tudo o que eles produzem é maculado por crenças humanistas, crenças que negam o senhorio absoluto de Cristo. A palavra de Deus diz que todo o poder é dado a Cristo no céu e na terra. O livro de Apocalipse diz que todos os seres viventes, todos os povos da Terra adoravam a Cristo. Cristo é o único digno de adoração. E o que a maçonaria promove, ainda que se afirme a parte da religião, é construir precisamente uma religião global, que é inimiga do nosso Senhor Jesus Cristo, o único a quem deve ser dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Portanto, nós vemos que já no primeiro artigo há uma incompatibilidade enorme entre a maçonaria e o cristianismo. Vamos agora para o segundo artigo. Artigo 2º. Tal tarefa, que jamais acaba, pressupõe, em princípio, o esforço constante da parte de cada maçom na busca da verdade, que deve ser procurada, em primeiro lugar, em si mesmo. Os maçons creem em uma verdade que deve ser encontrada dentro de nós. Isso é uma crença gnóstica. Os gnósticos entendiam que a verdade está dentro de nós. Você não tem que olhar para fora de si, você tem que olhar para o seu interior. Essa concepção é equivocada por muitas razões. Eu vou elencar aqui algumas. A primeira delas é a seguinte:
Qual é a natureza da revelação? É o próprio Deus que se auto-revela a nós. Deus é o fundamento ontológico de todas as coisas. E ele estabeleceu a sua palavra, a sua revelação, como fundamento epistemológico, a partir do qual nós devemos compreender todas as coisas. Logo, sem a palavra de Deus, sem a revelação de Deus, nós não sabemos absolutamente nada. Perceba que isso é algo extrínseco a nós. Isso não está dentro de nós. A palavra de Deus não está dentro de nós. Nós somos, sim, em nosso interior, tocados pelo Espírito Santo, que abre nossos olhos de tal maneira que a gente entenda a palavra. Mas essa não é uma verdade que está no nosso interior, está no nosso inconsciente, como num labirinto que você tem que percorrer para alcançar a verdade. Essa crença gnóstica pagã, ela é equivocada, porque ela se baseia no pressuposto de que o homem consegue chegar à verdade por si próprio, como a gente vê o mito da caverna de Platão. O homem se solta, ele sai da caverna, ele tem contato com a luz. Não foi alguém que o libertou, ele mesmo se soltou de alguma maneira. Não é assim na perspectiva cristã. Nós somos tocados por Deus. Deus nos liberta, Deus nos transforma e nos capacita para o conhecimento. O gnosticismo falha em negar os efeitos da queda. Gnósticos veem a matéria como inerentemente maligna. E a matéria é produto de uma emanação. Ela não foi criada por Deus e corrompida. Ela é uma emanação inferior, portanto maligna. Enquanto isso, os gnósticos entendiam que havia dentre os homens aqueles que têm uma substância espiritual dentro de si. E eles têm que acessar essa substância espiritual, porque essa substância espiritual lhes dá o conhecimento da verdade. O cristianismo pensa de maneira oposta a tal concepção. Ele entende que Deus criou a matéria é boa, ela não é maligna nela mesma. O mal entra a partir da desobediência do homem, a partir da queda. E a queda tem um impacto em todas as nossas faculdades, o que abrange o nosso intelecto. Nosso intelecto é abalado pela queda. Logo, a autonomia da razão é uma mentira, na qual os maçons acreditam. Eles acreditam que a razão é autônoma, ela é capaz de chegar à verdade, e eles só conseguem sustentar isso por uma cosmovisão pagã, que é inimiga da fé cristã. Logo, nós vemos que o segundo ponto também já nos ajuda bastante a entender o que a maçonaria crê. Perceba que eu não estou falando nada de rituais, não estou entrando no Baphomet, não estou entrando em supostas coisas que acontecem dentro da maçonaria. Isso é um documento público que a maçonaria escreveu e que você pode conferir na descrição desse vídeo. Artigo 3º. Cada um dos membros desta discreta sociedade, com frequência qualificada com erro como secreta, engaja-se nesse processo espiritual com toda a liberdade, longe de dogmas políticos, religiosos e filosóficos. Você vê que aqui os maçons falam o que eu afirmei no início do vídeo, que eles não são uma sociedade secreta, são uma sociedade discreta. Porque uma sociedade secreta, de fato, é uma sociedade que a gente não sabe nem que existe. Maçonaria, todo mundo sabe que existe. Logo, ela pode ter seus segredos, mas ela é discreta. Feito esse parênteses, percebam que a maçonaria ela se vende como uma instituição que não tem dogmas. Ela não é presa por dogmas políticos, religiosos ou filosóficos. Isso é uma absoluta mentira, porque ao mesmo tempo que a maçonaria diz que ela não tem dogmas e rejeita dogmas, por exemplo, do cristianismo, ela tem os seus próprios dogmas. Toda instituição precisa de dogma. Quando você nega um dogma, você estabelece outro dogma. E quais são os dogmas que norteiam o pensamento maçônico? Nós vimos só a partir do que avaliamos aqui nesse vídeo. Primeiro, a negação do pecado original. Os maçons admitem que o homem pode chegar à verdade pelo seu próprio esforço intelectual, pela sua própria busca pela sabedoria. Eles não precisam de Cristo, eles não precisam da graça de Deus. Segundo, a crença de que a verdade está dentro de nós. Olha outro dogma aí. Onde você acha a verdade? Você pergunta para o maçom. O maçom vai te responder: dentro de você. Terceiro, a negação dos pressupostos bíblicos. A maçonaria tem como dogma a negação dos pressupostos bíblicos. Enquanto para você entrar na maçonaria você não pode ser ateu, você lá não pode pensar de forma distintamente cristã. Porque se você fizer isso, você está ferindo a suposta isenção de dogmas religiosos que a maçonaria admite. A isenção de dogmas religiosos é falsa, porque a maçonaria ela constitui uma genuína religião. Uma religião pagã, que nega o Deus bíblico e suprime a revelação de Deus, como fazem os ímpios. Além disso, os maçons negam a antítese entre o cristianismo e outras religiões. Perceba que
Dentro da maçonaria você pode ter diversas confissões religiosas. Você pode ter cristão, islâmico, espírita, budista, N tipos de pessoas. Isso significa que eles não veem uma antítese fundamental entre essas religiões. Essas religiões podem coexistir, elas podem até colaborar umas com as outras, o que é um absurdo. Quando a gente olha para esse ecumenismo global, que é muito bem abordado na obra A Falsa Aurora, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você que quer estudar esse assunto do ecumenismo de maneira profunda, é uma busca por destruir as religiões tradicionais, o que envolve o cristianismo. O cristianismo verdadeiro entende que há uma antítese absoluta entre ele e o islamismo, entre ele e o budismo, entre ele e qualquer forma de religião pagã. Os maçons negam isso. Vamos para o quarto artigo. Artigo 4º diz: por isso, os maçons engrossam as fileiras dos defensores mais obstinados da liberdade individual e da tolerância. Todo maçom se considera como uma pedra do ofício que contribui para levantar. A palavra tolerância é muito apreciada no nosso meio do século XXI. E os maçons eles falam muito de tolerância, eles vão falar de tolerância entre todas as religiões, você tem que tolerar outra religião. Lá, como eu disse, há uma coexistência de várias religiões, mas não há absolutamente nenhuma tolerância para um cristianismo consistente. Porque se existisse tolerância para o cristianismo consistente, esse cristianismo derrubaria todos os outros dogmas falsos das falsas religiões que lá encontram lugar. O que acontece quando você entra na maçonaria? Você é obrigado a negar a sua própria religião e se submeter aos dogmas deles. Logo, existe lá uma tolerância, mas uma tolerância aparente, porque você anula a sua própria crença para compactuar com uma crença autônoma, humanista. Ser uma pedra do edifício do ideal maçônico, como diz esse artigo, é se fazer uma pedra a menos no edifício de Cristo, a Igreja. O artigo 5º diz: a instituição maçônica lhe dá os meios para concretizar esse ideal, entre outros pelos instrumentos e símbolos apresentados: martelo, tesoura, esquadro, compasso, etc. Os instrumentos para o ideal maçônico são elementos simbólicos, e a gente precisa entender que o simbolismo ele tem um apelo muito forte ao homem, porque o homem se apega muito a simbolismo. O que é o símbolo? Ele é algo que aponta para uma realidade além dele. Quando a gente olha para o esquadro, para o compasso, nós estamos vendo diretamente pontos de comunicação a verdades espirituais mais amplas que eles. A religião bíblica, ela é a consumação de todo o simbolismo. Quando a gente lê Colossenses, o apóstolo Paulo fala que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de divindade. Enquanto no Antigo Testamento a religião judaica ela se utilizava de muitos simbolismos, no Novo Testamento esses simbolismos perdem o seu sentido. Por quê? Porque eles apontavam para Cristo. Enquanto no Antigo Testamento você via sombras, e você via de fato o Urim, o Tumim, o templo, uma série de símbolos que os maçons apreciam, no Novo Testamento você vê a realidade manifesta, o próprio Cristo. Logo, esses simbolismos já não são mais necessários. É claro que a religião cristã tem também os seus próprios símbolos, que apontam para Cristo, que são a Eucaristia, a ceia e o batismo. São 2 sacramentos instituídos pelo próprio Cristo. E nós os mantemos pela obediência a Cristo, a Deus. Agora, quando a gente olha para o ideal maçônico, ele procura restaurar simbolismos obsoletos que perdem o seu sentido e que, inclusive, passaram por revisões e ressignificações que os tornaram símbolos pagãos. Logo, até mesmo em relação ao judaísmo bíblico, nós percebemos que a maçonaria tem uma completa distorção daquilo. Ela é nada mais nada menos do que uma paganização, um sincretismo entre o judaísmo e religiões pagãs. Nós não precisamos da mediação do esquadro, do compasso ou de qualquer outro símbolo que os maçons ofereçam. Cristo é nosso suficiente e único mediador entre Deus e a sua igreja. Artigo 6º. A maçonaria é uma sociedade iniciática cujo simbolismo foi tomado de empréstimo em essência da arte da construção. O antigo termo franco-maçom significa franco porque é livre e maçom porque é construtor. Para deter o conhecimento iniciático, é necessário que haja ingresso em uma sociedade secreta. É necessário ser iniciado para obter aquele conhecimento, ou seja, não é um conhecimento lícito a todas as pessoas. Para você conhecer os mistérios maçônicos, você tem que entrar na maçonaria e progredir nos níveis, até que você tenha um conhecimento tal que você possa instruir outras pessoas. A igreja é a completa negação do esoterismo. Ninguém é iniciado dentro da igreja. O cristianismo ele traz à tona as coisas que
os filhos das trevas procuram obscurecer coisas que eles não conhecem e julgam possuir obscurecendo. A igreja, não, ela possui a verdade e revela a verdade e manifesta essa verdade ao mundo, como Jesus Cristo disse. Nosso Senhor diz que nós devemos ser como uma cidade edificada sobre um monte. Ninguém põe uma vela debaixo da cama, a vela ela deve iluminar o cômodo. A verdade cristã manifesta pela igreja deve iluminar, não se manter oculta às escuras, distante das pessoas. O papel da igreja é revelar, é trazer à tona, não esconder, como fazem as sociedades secretas e como faz a maçonaria. Os maçons se entendem como arautos da liberdade, mas eles não produzem a liberdade, ainda que sua ordem atue em diversos países. Eles, longe de serem arautos da liberdade, são arautos da escravidão. Escravidão a quem? Vocês podem estar perguntando. Escravidão aos demônios, que movem essa organização diabólica. A verdadeira liberdade se encontra única e exclusivamente em Cristo. É o próprio Deus quem opera em nós para trazermos ao mundo o único rei que proporcionará liberdade definitiva, Jesus Cristo. A igreja, ela milita para que Cristo governe sobre todas as áreas da vida, o que envolve necessariamente a aniquilação da maçonaria. Logo, como que pode um cristão ser maçom se a maçonaria é um obstáculo para o reino de Deus? O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 2 ao verso 3, ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? A igreja é o único templo de Cristo, que governará o mundo. Nós governaremos o mundo com Cristo, não a maçonaria, cujos ideais são fadados à vergonha e ao esquecimento. Artigo 7º. A maçonaria, escreveu Richard Dupuy, não sei ler aqui, não é um exército, nem uma igreja, nem um culto, nem um partido. Ela é apenas um método a serviço do homem. Método de acesso à liberdade pelo conhecimento. Método de acesso ao conhecimento pelo trabalho. A maçonaria, ela se vende como um método a serviço do homem. Ela é um método a partir do qual a gente busca o conhecimento. Não obstante, a cosmovisão cristã entende que Satanás ele se transfigura em anjos de luz. O apóstolo Paulo fala isso em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14. Os maçons são seguidores do diabo e eles se transfiguram em anjos de luz procurando enganar os cristãos. Você que é um cristão maçom que eventualmente está me ouvindo, você está no erro. Você foi seduzido pelo canto da sereia. Você foi induzido pelo demônio a uma determinada forma de conhecimento que não é o conhecimento que há de te libertar. Não é o tipo de conhecimento que trará bem à humanidade. Pelo contrário, a tornará subserviente à atuação dos demônios. Volto a dizer, aqui não há nenhuma conspiração. Eu peguei um documento escrito por maçons. E só com isso, só com o que é revelado aos profanos, é possível não somente negar que um cristão pode ser maçom, mas anatematizar a maçonaria. Nós cristãos não devemos simplesmente dizer que a maçonaria é incompatível com o cristianismo. Como o reverendo Augusto Nicodemos fez uma explanação sobre se cristão pode ser maçom muito boa, mas ele é insuficiente. Porque ele diz que a maçonaria é incompatível com o cristianismo. Eu vou além. Eu digo que não somente é incompatível, como deve ser anatematizada. Maldita seja a maçonaria. Porque é uma organização inimiga de Cristo. Uma organização comprometida com ser um obstáculo ao reino de Cristo. Isso é inadmissível, meus amados. Não há possibilidade alguma de um cristão ser maçom. O único método legítimo e consistente para o conhecimento é Cristo. Pasmem. A palavra método significa caminho. E Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A maçonaria promete o conhecimento. Ela promete ser um caminho para você atingir a elevação espiritual, a elevação ética. Tudo isso você vai encontrar em Cristo. A maçonaria diz que ela existe para tentar ajudar o homem. O fim da maçonaria é ajudar o homem. Mas sempre que o homem ele procura uma finalidade para a sua vida que não o próprio Deus, ele incorre na idolatria. Podemos dizer que a maçonaria, ela idolatra o homem. E a idolatria do homem é uma forma de idolatria que deve ser repudiada. Logo percebam, irmãos, não sobra nada, não sobra absolutamente nada da maçonaria para você ter alguma dúvida sobre se cristão pode ser maçom. Se você está na maçonaria, meu amado irmão, saiba que você está caminhando no inferno. Que esse vídeo sirva para abrir os seus olhos quanto a qual a natureza da organização na qual você está inserido. E você que chegou até aqui, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Um forte abraço e até a próxima.